É isso aí. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 18 minutos. Manhã do dia 21 de julho de 2026. E o texto que eu trago para nossa reflexão nesta manhã está em Hebreus capítulo 11, do versículo 32 ao 40, que diz assim: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas na terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Esse texto fala sobre fé perseverante. E é nesse sentido que agora nós estaremos orando. Eu aqui no meu cantinho de todos os dias. Você, onde você estiver nesse momento, direciona a tua fé a Deus. Ao Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. E coloca a tua necessidade diante dele. Coloca a tua vida diante dele. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, pela proteção, pela direção, pelo livramento. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloca a vida de todos aqueles, ó Pai, que estarão também nos acompanhando nesta manhã. Coloca todos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, que o Senhor esteja nos guardando e nos livrando de todos os males. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, espírito de divisão, espírito de mágoa, de rancor, de ódio. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos guardar, nos aperfeiçoar, ó Deus, para estar conosco. E que neste dia, ó Pai, as causas financeiras ou jurídicas que estiverem amarradas, presas, ó Pai, que sejam desamarradas essas causas, sejam libertas, para a glória do Teu nome, ó Pai, e para a alegria dos Teus servos. Essa é a minha oração nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hebreus 11, versículo 32 a 40, fala sobre a fé perseverante. Então você precisa imaginar uma corrida de resistência, uma maratona, onde os corredores enfrentam obstáculos, fadiga, dúvida e principalmente o desânimo. Alguns talvez pensem em desistir, outros vão perseverar até o final. Agora pense na corrida da fé. Corrida que todos nós cristãos estamos chamados a correr e estamos correndo. Muitos já enfrentaram novas provas difíceis, decepções e perseguições, mas permanecem firmes.
Então hoje nós vamos explorar esse texto de Hebreus 11, versículo 32 ao 40. Essa epístola de Hebreus foi escrita provavelmente no final do primeiro século, por um autor cuja identidade é incerta. Mas o importante é que o objetivo era encorajar cristãos judeus a perseverar na fé em Cristo Jesus, especialmente diante da perseguição. E o capítulo 11 é conhecido como o Hall da Fé, assim como existe o Hall da Fama nos Estados Unidos, onde os grandes nomes vão lá e pisam na calçada da fé e deixam suas marcas. Assim também como temos no Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas aqui o Hall da Fé é onde a fé dos heróis do Antigo Testamento é apresentada como exemplo de confiança inabalável em Deus. Então o trecho que nós lemos aqui amplia essa visão, mostrando que a fé verdadeira se manifesta na perseverança, mesmo diante das provas mais duras. Teologicamente falando, Hebreus 11 nos ensina que a fé não é apenas acreditar em algo, mas é uma confiança ativa que persevera independentemente das circunstâncias. A fé perseverante é uma demonstração de que nossa esperança está firmada na fidelidade de Deus, que cumpre suas promessas, mesmo quando elas parecem tardar ou quando o caminho é difícil. Além disso, esse trecho que nós lemos do texto, que a fé verdadeira resulta em uma vida de testemunho e de esperança eterna. Não apenas neste mundo agora, mas na glória futura. Quando nós mergulhamos no texto para fazermos uma exegese, um estudo aprofundado, a fé perseverante aqui em Hebreus 11 ensina que a verdadeira confiança em Deus não se baseia apenas em bênçãos e livramentos terrenos, mas se baseia principalmente numa obediência inabalável. Obediência inabalável significa independentemente das circunstâncias. Então o autor de Hebreus destaca que esses heróis, os heróis que venceram guerras e outros que sofreram torturas, mas todos provados pela mesma perseverança. E esse trecho bíblico aqui, podemos dividir ele em dois grupos de testemunhas. Versículo 33 ao 35, ali fala do triunfos da fé. Ali vai incluir figuras como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E foi através da fé que eles conquistaram reinos, fecharam a boca de leões, escaparam do fio da espada e tiraram força da fraqueza. Eu não sei pelo que você está passando, mas a nossa fé em Cristo Jesus, que é o único caminho que nos leva a Deus, faz com que todos os problemas, as dificuldades sejam menores do que o Deus ao qual nós servimos. E parte B do versículo 35 ao 38 fala da provação e sofrimento. O texto aqui muda o foco para aqueles cuja fé foi provada pela dor. E eles enfrentaram zombarias, açoites, prisões, foram apedrejados e mortos à espada. Viveram como peregrinos em desertos e cavernas, sendo considerados pelo mundo como inimigos. A Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno, porque o próprio Senhor Jesus atestou no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus é tentado, na última tentação, Satanás mostra todos os reinos a Jesus. E diz assim: todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Mais tarde o evangelista Jonas, sua carta, vai dizer: o mundo jaz no maligno, porque o próprio Jesus, Senhor e Salvador Jesus, ele viu porque Satanás lhe ofereceu.
havia o domínio do poder econômico, político, social, nas mãos de Satanás. O próximo grupo aqui, o próximo assunto dentro daqueles versículos, versículo 39 e 40, esses dois versículos nos ensinam que, apesar de terem recebido um bom testemunho por suas vidas, nenhum desses heróis viu o cumprimento total da promessa. O autor de Hebreus explica que Deus tinha um plano superior, prover algo melhor para que eles não fossem aperfeiçoados sem a geração que viria depois. O que é essa coisa melhor? Essa coisa melhor refere-se à redenção perfeita e eterna, trazida por Jesus. Esses homens citados aqui não viram a Jesus, mas viveram tudo aquilo que Deus tinha proposto para eles e foram resistentes até o final. O contraste entre as vitórias visíveis e as perseguições severas reforça que o verdadeiro propósito da fé não é uma vida livre de problemas, mas a perseverança em manter os olhos fitos no autor e consumador da fé, Jesus. E uma curiosidade aqui é que muitas palavras no grego original, como fé, pistes, ou o pomôneme, perseverança, essas palavras carregam o conceito de confiança ativa e resistência contínua, que são essenciais para a fé perseverante do cristão. Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui mostra que a perseverança na fé é recompensada. E em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz: sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Aqui nos mostra que a prova gera o quê? Crescimento na fé. E em Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, exemplo de perseverança na vida cristã. E em meio a isso tudo que nós falamos, eu quero falar para você agora sobre as lições práticas para a vida cristã, para o nosso dia a dia. Como eu falei aqui anteriormente, eu não sei como está a tua vida, eu sei como está a minha. Eu preciso de Cristo, eu preciso do poder de Deus na minha vida todos os dias. Todos os dias. Para vencer as tentações, para vencer o pecado, para vencer os perigos. A primeira lição aqui é a confiança na fidelidade de Deus. Você precisa confiar, eu preciso confiar que Deus é fiel. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. É no tempo dele, mas ele cumprirá. Tem promessas que o cumprimento é imediato. Tem promessas que demoram mais, porque nós precisamos estar preparados para receber a promessa. A segunda lição é a perseverança na oração e na obediência. Isso significa não desistir diante das provas, tendo a certeza que Deus está conosco. Como diz lá em Isaías 12:45, eu irei adiante de ti. Ali Isaías 45, 2 e 3, eu irei adiante de ti. A terceira lição é resistência às tentações e às tentações do mundo. A fé perseverante nos sustenta na luta diária, no nosso dia a dia. Não estamos livres de lutas, mas precisamos estar apegados ao Deus triunfante. A quarta lição aqui é viver com esperança eterna.
O nosso foco não deve estar apenas nas bênçãos terrenas, mas na esperança da glória futura. O que é que nos aguarda após essa vida aqui? Porque nós viemos para esse mundo nu e nada levaremos. Tudo que nós lutamos para conquistar neste mundo ficará neste mundo. De onde viemos com nada, voltaremos também sem nada. E a última lição é o encorajamento à comunidade. Como igreja, devemos apoiar uns aos outros na caminhada de perseverança. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Um membro ajuda o outro. Esses dias eu fui serrar uma madeira. Como seria difícil se eu fosse usar apenas uma mão? Eu precisava da outra para segurar a madeira, enquanto a outra serrava, passava a máquina, passava a serra elétrica. Então uma ajuda a outra. Assim é o corpo de Cristo. Cada um existe na intenção do próprio Deus de ajudar o outro. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e seja um herói na fé, vencendo as lutas do dia a dia como um bravo guerreiro de Cristo Jesus. Deus abençoe, graça e paz. E